Olá turminha, tudo bem com vocês? Vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para mostrar o pessoal para fazer os trabalhos, né, desenvolver os projetos de Arduino, a importância de se construir um fluxograma pensando na lógica da programação. Quando a gente tem um programa muito simples, a gente pode sair direto para o código, porque nós vamos escrever poucas linhas, vamos usar poucas variáveis, poucos componentes, então é muito mais fácil a gente corrigir. Quando a gente parte para um projeto mais complexo, é muito importante que antes de qualquer coisa, antes de pegar os componentes, antes de sair montando e criando código, a gente pense na lógica de como aquele programa vai funcionar. Bom, o que é a lógica? A lógica é uma sequência de passos estruturados, bem determinados, que vai ser repetido, né, com o loop do nosso programa, para fazer com que aquele objetivo proposto, o nosso proposto, ele seja alcançado. Então, no nosso caso, eu vou fazer aqui o fluxograma do semáforo, para vocês aprenderem a entender isso, né? O que é uma estrutura? Uma estrutura é um conjunto de passos, então a gente precisa disso. Na lógica de programação, a gente costuma dar muitos exemplos do dia a dia, porque a lógica não é só para efeito de programar com o código de uma linguagem. A gente precisa de um passo a passo para tudo. E eu, por exemplo, eu chego na sala, eu tenho meu passo a passo. Eu coloco minha mochila na mesa, eu pego meu computador, eu ligo minha tomada, se eu precisar eu ligo meu carregador na tomada. Eu conecto na internet, eu abro o assédio, faço a chamada dos alunos, depois eu penso, eu verifico qual o conteúdo daquela aula na minha agenda e assim por diante. Então a gente tem um passo a passo e a gente precisa pensar nisso antes de sair programando, porque quando você programa sem estruturar a lógica, se acontecer algum problema você fica travado, você não sabe para onde ir. Eu vou criar um rápido aqui para vocês, utilizando esse programa chamado Flugorithmo, porque ele é muito bom. Ele já tem todas os desenhos que a gente usa, né? Como é o nome? Os polígonos, né? As figuras geométricas que a gente usa. Não é polígono, as figuras geométricas. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui a gente começa, tem o início, né, no programa principal e o fim dele. Quando você passa aqui na setinha, também ela fica laranjinha. Quando você clica nela, você consegue colocar o que você precisa. Então eu sempre coloco muitos comentários, e vocês vão ver por que é importante colocar comentário. Então, comentário, eu coloquei um comentário, cliquei no comentário, ele divide já em duas partes, tá vendo? Quando você clicar embaixo, ele vai continuar, e em cima, agora eu quero mudar meu comentário. Então eu clico duas vezes no comentário, eu vou colocar aqui que esse aqui é o algoritmo do semáforo simples. A gente tem um monte de gato aqui em casa, eles não podem ver portas fechadas. Deixa eu abrir a porta para o Frederico. Vamos lá, então, o algoritmo do semáforo simples, é isso que a gente vai usar. Bom, vamos voltar aqui no como que ele funciona, como que vai ser a minha estrutura. Então vamos lá, então o sinal vermelho permanece sim. Vou colocar o LED vermelho permanece ligado por 10 segundos. Depois, na próxima sequência, se apaga o LED vermelho e acende o LED verde por 10 segundos. 3. Depois se apaga o LED verde e acende o LED amarelo por 5 segundos. 5 é muito, né? 3 segundos. E a última etapa, se apaga o LED amarelo e acende o LED vermelho. E volta para o início. Então, se eu falei que é uma sequência, né? Então, vem até a etapa 4, depois volta para 1 e continua a sequência. Essa é a parte do loop, né, do Arduino.
Loop é algo que se repete. Então, beleza. Então, o que eu preciso fazer de início? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, que a gente aprendeu a fazer, foi declarar as variáveis, lembra? Então, a gente declarou variáveis. Então, aqui, ó, variáveis, declarar. Então, vamos lá, vamos declarar. Eu clico 2 vezes na variável, ó. A gente usou o int, lembra de inteiro? Então, vamos declarar o LED vermelho. E depois a gente coloca ele nas portas que a gente quer. Então, aqui se eu der espaço, ele não vai entender. Vamos fazer igualzinho a gente faz lá. LED vermelho. E na porta igual 2. Deixa eu ver se ele vai entender. Igual na porta 3. Não. 3, e aqui ele não vai entender. Então só declarar o LED vermelho, depois a gente coloca a porta dele, qual vai ser. Inteiro, LED vermelho. Vamos declarar mais uma, que agora vai ser o LED amarelo. LED amarelo. E vamos declarar também o LED verde. Opa, peraí. O LED verde. Então tá aqui, gente. Declaramos os 3 LEDs. Aqui eu posso inserir um comentário do tipo para declarar qual porta que vai ter. Então vamos lá. O vermelho na porta 3, o amarelo na porta 4 e o verde na porta 5. Porque aqui, gente, acontece. Esse programa de fluxograma, ele pode ser usado em qualquer linguagem de programação. E olha que legal, aqui no fluxograma, quando você coloca para mostrar o código, olha só, ele já te dá a sequência que você vai utilizar lá no Arduino para fazer isso. Então veja só, eu tenho aqui o fluxograma, eu tenho uma estrutura do código, mas eu já posso usar em qualquer linguagem de programação. Eu posso usar em Swift, eu posso usar em linguagem C, eu posso usar em Java, posso usar em JavaScript, posso usar em CSS, qualquer linguagem de programação, tá vendo? Por isso é muito útil usar isso daqui, porque se você um dia quiser se desenvolver em outra linguagem, você já vai estar craque na lógica. A lógica serve para qualquer linguagem de programação. Bom, depois de declarar as variáveis, aqui lembrar que a gente vai usar os pin modes, né, para declarar, para atribuir cada porta cada LED na sua devida porta, né, para declarar a parte da configuração de portas, tá bom? E vamos direto aqui para a estrutura do nosso programa, tá bom? Então, o que a gente faz? Ó, lembra de entrada e saída? Então, a gente vai escrever, que é uma saída, né? A gente vai sair, mas escrever, que é o LED vermelho. LED vermelho igual high. Igual ligado, vou colocar ligado. Até nem vou colocar aqui ligado. Vamos lembrar que ele vai ficar por 5 segundos, né? Na sequência a gente escreve de novo. A gente escreve o LED vermelho igual, vou fazer isso tudo junto. LED vermelho igual desligado. E depois a gente vai ligar o LED verde. LED verde igual ligado. Ele fica ligado pelo tempo que está aqui em cima, né, da nossa sequência. Depois o LED verde a gente vai apagar ele. Então LED verde igual desligado. E a gente vai ligar o LED amarelo agora. LED amarelo igual ligado. Desliguei o verde. Desligado, LED amarelo ligado, aí depois o LED amarelo desligado. Desligo o amarelo, ligo o vermelho e assim vai. Então essa aqui é a estrutura do nosso semáforo, tá vendo? Então essa é a estrutura do nosso semáforo. Aqui a gente tem, veja só direitinho o que a gente tem que fazer na linguagem de programação. E quando a gente liga
quando a gente vai lá escrever nosso código, é só a gente seguir as nossas etapas, sempre conferindo a linguagem de programação, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a do carrinho, eu estou pensando na lógica, veja, eu estou até fazendo já o código, mas eu quero mostrar como a gente pensa na lógica, tá bom? Então esse programinha aqui é muito útil, eu vou deixar o link para vocês baixarem, dá para baixar também nos computadores da escola, tá bom? Para a gente usar, mas ele vai ser muito útil para vocês organizarem o pensamento lógico de vocês. Assim, vamos lá. Vamos abrir aqui ele de novo? Eu vou abrir agora o do carrinho. Carrinho inteligente, está aqui. Então, ó, olha só, gente, tanto de comentário que eu coloquei, ó. Então, você quer o algoritmo do carrinho inteligente. Então, ele tem um menu de opções. Então, vão ter 3 botões nele. Depois eu pego e mostro para vocês no carrinho. Então, ele vai ter o seguidor de linha, o desvio de obstáculos e o controle remoto. Então, ó, a lista de componentes eu coloquei. Tá vendo, ó, os sensores que vamos usar. Aqui é para um comando para definir tudo que é constante, né? Como a velocidade não vai variar, a gente usa o comando define, né? E a velocidade do carrinho, que a gente pode mudar a qualquer hora. As bibliotecas eu não ensinei vocês ainda, mas as bibliotecas são conjuntos de comandos que facilitam muito a nossa vida. Então eu coloquei a do motor, do controlador de motor e a do servomotor. Aqui, ó, as variáveis do sensor ultrassônico. Olha lá. Variáveis inteiras. O sensor ultrassônico tem duas portas, né? Uma de eco e uma de gatilho, que a gente chama de trigger, né? Esse aqui envia sinal e esse recebe. Variáveis dos sensores infravermelho. Variáveis do sensor infravermelho, tá vendo? Infradireita, infraesquerda. As variáveis dos controladores do motor. Esse aqui é o enable, ele que vai habilitar ou desabilitar o motor. Depois, esses aqui são os controladores de velocidade do motor. Esse aqui gira no sentido horário, da direita no sentido horário, da esquerda no sentido horário, e assim por diante. A variável do servo motor, que vai fazer girar o sensor de ultrassônico. E aqui as variáveis dos seguidores de linha, que já são variáveis booleanas do tipo verdadeiro ou falso. Então, se ele está dando um sinal, ele vai identificar aquilo como verdadeiro, e se estiver sem sinal, ele vai identificar como falso. Então, aqui, ó, as variáveis dos botões. Então, nós temos 3 botões. Então, cada botão vai ter a sua variável. Então, olha lá. Então, botão 1 é o seguidor de linha. Quando apertar o botão 2, ele vai para o desvio de obstáculo. E quando apertar o botão 3, ele vai para o controle remoto. Então a variável botão vai ficar toda hora verificando se ele está high ou low, se ele está no estado alto ou baixo, se está apertado ou ligado ou desligado. E aqui eu coloquei uma função chamada while em inglês, que é enquanto. Enquanto nenhum botão for pressionado, os motores permanecerão desligados. Ou seja, aqui, por que eu fiz isso? Porque se não colocasse essa condição, o carrinho ia ficar sempre com os motores funcionando. E eu não queria isso. Eu queria que ele ficasse paradinho e só começasse a funcionar quando o botãozinho fosse pressionado. Então, lá, enquanto o botão 2 e o botão 3 forem igual falso, ou seja, não estiverem pressionados, se isso for uma verdade, os 2 controladores de motores estarão desligados, tá vendo? Sendo menor ou igual a 0, ou seja, eles estarão desligados e nenhum dos motores vai funcionar, nenhum dos lados. Agora, se isso for falso, ele já começa as condições de programação. Então, se ele for falso, olha aqui, significa que algum botão foi apertado. Se tivesse sido o botão 1, se o botão 1 true é verdadeiro. Se o botão 1 for pressionado, se isso for uma verdade, ele vem, depois eu explico isso aqui, mas ele vem por modo, seguidor de linha, e aqui está o programa do seguidor de linha. Tá vendo? Eu nem terminei ainda, só comecei. Então, mas se o botão 1 for pressionado, ele já vem para cá. Eu coloquei essa condição por quê? Porque se eu não colocar essa condição depois que os botões estarem falsos, se for verdade, toda vez eu teria que apertar o botão para ele funcionar. Eu nem sei se isso aqui vai funcionar, tá, gente? Mas tá aqui a minha lógica. Se não funcionar, depois eu corrijo. Depois se eu verificar que isso aqui não vai dar certo, eu vou tentar de outra maneira, mas tá aqui,
Aí eu coloquei, ó, se nenhum botão for apertado, né, se nenhum botão tiver sido apertado, ele vai continuar sempre no segue linha, sempre, até que algum botão seja apertado. Se algum botão for apertado, ele vai voltar lá pro início. Aí ele vai vir pro fim, ó, tá vendo? Ele vai vir aqui pro fim, ó, a linha laranja segue ela, vai pro fim. Ele vai lá pro início de novo. Beleza, então agora, se não tivesse sido o botão 1, ele vem pra cá. Se for falso, foi o 2 ou o 3. Se é verdadeiro, que é o 3, ele vem por obstáculo, que é o modo desvio de obstáculo. Se não tivesse sido o 2, com certeza foi o 3. Ó, o 3 eu até coloquei em comentário. Não precisa colocar aqui outra condição. Se não foi o 1, não foi o 2, certamente foi o 3. Então ele vem pro controle remoto. E aqui, ó, ele me dá a estrutura do código. Tá vendo? A estrutura do código. Vou até abrir o código que eu tô fazendo para vocês verem. Para vocês verem que... Aqui, ó. Deixa eu deixar um do lado do outro. Aqui é o código. Eu vou deixar aqui, ó. Olha lá. Exatamente do programinha. Olha lá. Subprograma. Tem aqui os comentários. Ó, os comentários que eu coloquei. Aí aqui, ó. Declarar variável do trigger. Olha lá. Trigger. Não, definir primeiro a velocidade. Definir a velocidade, tá aqui, ó. Definir a velocidade, mas aqui já está na linguagem de programação. Aqui eu já estou usando o código. Tá vendo? Já estou usando a linguagem C. Ó, linguagem C. E aqui... Mas ó, olha a sequência bonitinha. Incluir bibliotecas, ó. Aí depois bibliotecas. Incluir as duas bibliotecas. Depois declarar inteiro trigger. Const int, porque está numa porta analógica, ó, trigger e o echo. Declarei. Variáveis de sensores infravermelhos. Aqui, ó. Aqui eu mudei depois. Eu tinha colocado inteiro, mas depois eu resolvi colocar uma booleana no inteiro. Depois eu explico para vocês o porquê. Mas para facilitar. Variáveis do controle dos motores. Olha lá, variável do controle do motor. Ó, declarar inteiro NA, olha lá, NA, NB. Motor direita 1, motor direita 2, motor esquerda 1, motor esquerda 2, tá vendo? E aqui, servo motor, e assim vai. Então é isso, gente. Então ajuda muito. A gente não precisa iniciar no código. Vamos começar na linguagem de programação. Vamos começar pensando na lógica de programação, porque isso aqui vai ser mais importante, tá? Se você tiver isso aqui, ó, essa parte da direita aqui da tela, se você tiver isso bem definido, a linguagem vai ser de menos, porque aí é só você. Eu tô usando o ChatGPT para me ajudar, gente, nas coisas que eu não sei. Eu falei, eu queria entender mais das variáveis booleanas, eu pedi para ele. Olha só, eu vou até pedir aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que a gente hoje em dia é muito mais fácil a gente aprender. ChatGPT, vou pegar no finzinho aqui, ó. O que ele tá me dando? Aqui, ó. Eu falei para ele assim, ó. Me explique as variáveis booleanas como se eu fosse um iniciante. Ele me explicou. E eu entendi muito bem a explicação dele. Ele me deu um exemplo. Olha lá, tá vendo? Me deu um exemplo. Agora eu entendi o que é a variável booleana. Ó, eu entendi que eu tenho que ter uma leitura de um pino. E esse pino, olha lá, se isso acontecer, se esse pino estiver em high, significa que a variável pulando que ele me deu é verdadeira. Tá vendo? Então eu atribuo o high ao verdadeiro. Então, gente, isso aqui tá me ajudando muito a falar. Então a gente usa a inteligência artificial, usa aquilo que tem disponível para a gente aprendendo. E no final das contas vocês vão ver que vocês vão estar assim num caminho muito legal. Quem quiser desenvolver vai aprender muito bem, tá bom? Então logo eu já coloco também mais dicas aí para o pessoal para fazer os seminários. Esse aqui eu entendo que é uma dificuldade maior, mas tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá? Então continue estudando, continue se dedicando, a gente se vê logo mais. Um grande abraço.